o arquétipo do governante em si? Então, as palavras-chave do arquétipo do governante é ordem, controle e liderança. Ele anseia por estabelecer estruturas, tomar decisões e estabilidade, tanto para ele quanto do mundo ao seu redor, porque ele vai governar algo, né? Ele vai governar, como vocês viram lá no Rei Leão, ele está governando a floresta inteira, né? E esse arquétipo ele é associado também à responsabilidade, ambição, autoridade, segurança e sucesso. Então, se vocês tirarem uma carta que tem o arquétipo, que é nítido você ver o arquétipo do governante, são várias palavras-chave que você vai passar para o seu consulente, dependendo da pergunta, dependendo da posição da carta. Tá? A gente vai ver que, quando fala-se do arquétipo do governante, o pessoal tende a conectar com o imperador, mas é o que eu falei, o imperador é arcano maior, mas a gente pode conectar com a imperatriz, que também ela tem poder, mas é o poder da intuição, o poder da mulher. Eu posso conectar com o sábio, eu posso conectar até com o louco, né? Que ele tem o poder, né, de iniciar, fazer a jornada iniciática, né? Eu posso, como a gente tem a figura do leão, a gente tem uma carta no tarô que a imagem da carta é o leão, né, que é a carta da força. Também pode estar associado à questão do arquétipo do governante. E os reis e as rainhas, né? Então eu tenho os reis dos 4 naipes e as rainhas dos 4 naipes. Bom, então, o que a gente tem que falar do governante? Vamos pensar nos reis e nas rainhas, né? Que, assim, a imagem que a gente tem do governante é sempre o rei, é aquele cara que detém o poder, tanto político, econômico, enfim. Então, os reis e as rainhas, eles estão sempre no centro do mundo, né? Se vocês pegarem, por exemplo, uma imagem de um castelo, vocês vão também identificar o arquétipo do governante. E aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem, né, do castelo em cima de uma colina, né? E se você pegar os egípcios também, a gente vai ter lá aqueles monumentos altos, né? Então a altura nas imagens trazem bastante a questão do arquétipo do governante. As características, como a gente já falou, agora eu vou falar uma por uma, né? Liderança, ele tem uma inclinação natural para assumir o comando e conduzir. A gente vai falar também do lado sombra da liderança, porque a gente tem líderes autocráticos, líderes que trazem uma coisa ruim, né? Organização é uma outra característica, ele valoriza a ordem, estrutura, a previsibilidade, as questões dos sistemas, né, de organização, os ambientes, a funcionalidade dos ambientes. Então, se eu estou perguntando, por exemplo, alguma coisa em relação à minha empresa, pode ser que tenha uma resposta lá, olha, sua empresa precisa ter mais estrutura, precisa ter mais administração, né? Porque muitas vezes a pessoa pergunta sobre a questão profissional até da empresa, ela é empresária, ela quer saber. Outra coisa que é importante é a responsabilidade. Então, o arquétipo do governante, ele trabalha com a responsabilidade. Então, ele vai assumir essa responsabilidade, consequentemente, ele vai ter o poder da decisão. Então, a decisão também é uma palavra-chave. Então, dependendo do aspecto que você está falando na hora da tiragem da carta, pode ser que seja para a pessoa tomar uma decisão, né? Pode ser que seja essa a questão, né, que ela está perguntando. E a trazer melhores resultados, né? A responsabilidade, se você levar para a responsabilidade, normalmente quem é responsável vai trabalhar com o conceito de resultado, de bons resultados, né? Outra característica, o poder. Essa é a característica inerente, né, de você olhar o arquétipo do governo e ver poder.
E aí a gente vai ver também o lado sombra do poder, né? Que são os déspotas, são as pessoas que a gente viu, né? Exemplos do mundo, né? De pessoas que usam o poder para controlar, né? Então, a palavra que vem é controle. Então, o poder está ligado muito com a palavra central controle. E esse controle, ele vai fazer com que o governante vai influenciar o ambiente. Então, ele pode usar esse controle para moldar o ambiente, conforme aquilo que ele pensa, né? Aquilo que ele acha que é bom. E isso nem sempre é positivo. Outro item que o governante tem é o status. Então, o governante também busca o reconhecimento e o respeito de seus pares, valorizando o status e a posição social. Então, quando vocês viram lá no filme do Rei Leão, vocês vão perceber que tem animais maiores e animais menores, né? Então, vamos imaginar que aquilo lá é o ambiente. Cada um vai ter o seu status dentro daquela comunidade dos animais. Cada um vai ter a sua função, né? Então, o governante, ele vai, inclusive, definir esse status. Ele vai falar, olha, você vai para o exército, você é intelectual, quer dizer, ele define também esse status e o limite do poder de cada pessoa que ele está governando, tá? Então, aqui, ó, as características principais. O desejo básico desse arquétipo é controle. A meta é criar uma família, empresa ou comunidade próspera e bem-sucedida, que eu falei para vocês, a responsabilidade traz prosperidade, né? Deveria esse líder trazer a questão de ser bem-sucedido, né? A sua comunidade. A estratégia, exercer a liderança. O medo, caos, ser destruído. Armadilha é quando ele vai se tornar mandão e autoritário. E a responsabilidade, o dom, né? A responsabilidade e a liderança. Aí a gente vai ter aqui os níveis, né, de governabilidade ou governança, como vocês queiram colocar. É diferente de governabilidade e governança. Mas vamos falar aí em termos de governante, né? Motivação. Falta de recursos de ordem ou de harmonia. Então, o que eu vou ter nesse governante, né? Ele vai buscar o quê? Como ele vai governar uma comunidade, ele vai sempre estar buscando recursos, né? Ele vai ter sempre buscando estabelecer a ordem e a harmonia. O nível 1, né? Ele pode estar hard, né? Assumir a responsabilidade para as condições da sua própria vida. Então, ele está pensando só nele. Depois do nível 2, exercer a liderança para a família, para o grupo, para a organização ou para o local do trabalho. E nível 3, tornar-se um líder da sua comunidade, atuando na sociedade. Então, eu posso ter um governante voltado para si próprio, voltado só para a família, para o grupo que ele tem afinidade, e o nível 3 ele vai estar voltado para a sua comunidade. Né? Ele vai trazer recursos, harmonia para a sociedade em si. E a sombra, né, desse governante é comportamentos tirânicos ou manipuladores. A gente vê isso em exemplos cada vez mais significativos no mundo, né, e ao longo da história. O líder, ele encarrega-se de pessoas e situações, ele assume a responsabilidade pelo bem dos outros. O power broker, ele usa o poder e influência para fazer as coisas, então ele é proativo. Tá? O condutor, ele pode ser um governante que ele vai direcionar, ele vai deixar as pessoas trabalharem, né? Então ele vai direcionar sistemas complexos, processos, estrutura, vai criar ordem. Ele pode estabelecer modelos ou padrões, isso é muito perigoso, porque se você tem um governante que trabalha com padrão, né, vai ficar todo mundo igual, né? Vai ficar... Bom, vou pular essa parte. Pacificador, aquele que vai trazer
harmonia entre diferentes grupos. Ele vai assimilar a diversidade, né? E ele vai achar fatores comuns dentro da diversidade, né? Tanto que eu coloquei aqui as pessoas aqui do lado, na imagem, eu coloquei várias pessoas, cada uma de uma cor, né? Para a gente falar desses modelos, né? E aqui, gente, eu coloquei uma imagem do rei no xadrez. Então, qual que é o objetivo do xadrez? O objetivo do xadrez é atacar o rei, é deixar o rei encurralado, né? Colocar o cheque, colocar o rei em xeque. E a gente tem a figura da rainha, ter funções aí de estratégia, enfim. E aqui eu coloquei um pé pisando em um monte de gente, quer dizer, o governante ele pode também deixar essas pessoas e pisar na cabeça dessas pessoas, né? Não valorizar o governo em relação à sociedade, à comunidade. Bom, e aí, gente, uma coisa interessante, quando a gente pensa em ambientes do governante, a gente vai pensar, aqui está a figura da Casa Branca, né? Então, normalmente, traz essa sensação do poder quando você tem prédios com grandes colunas, escadas, né? Granito, concreto, coisas grossas. Se você pensar, né, na Grécia Antiga, então você tem aquelas colunas, aqueles monumentos, né? Então, não sei se vocês repararam que tem um triângulo em cima, né, aqui da Casa Branca. Então, às vezes você tem mensagens do governante subliminares, né? A pirâmide, ela traz qual mensagem? De hierarquia. Então, o governante também tem a questão da hierarquia, né? Tem alguém no topo que manda e as pessoas que estão abaixo dele vão ser mandadas, né? Aí vai depender do tipo de líder, do tipo do governante. Às vezes as pessoas que estão abaixo dele na pirâmide são colaborativas, às vezes não. Bom, é dever do rei e da rainha, né, trabalhar com poder e tentar moldar uma estrutura social, né? Às vezes esse rei, essa rainha vão trazer para essa estrutura, para esse padrão, as questões dele mesmo, né? Como que ele é e como que ele vai colocar isso para essa ordem, né? E a gente vê isso também ao longo da história. Então, reis mais tiranos, reis mais humanos, né? Na Bíblia a gente tem, por exemplo, o rei Davi, né? Que é um rei muito, eu diria, na minha opinião, um rei humano, né? Mais humano, mas ele tinha características de rei também, né? Mais firmes, né? Da ordem, da hierarquia, enfim. Se o rei e a rainha o fizer, diz a mitologia, ele vai fazer, para a mitologia, ele vai ter uma ordem justa, né? Então a gente sabe da questão que o rei, quando nasce, se ele está na família real, ele tem o poder de Deus, né? Até hoje a gente tem monarquias no mundo, né? E as pessoas que nascem como reis ou herdeiros do trono, elas têm privilégios, né? E aí elas podem achar que a forma como elas pensam é uma ordem justa. E se o rei e a rainha não viver de acordo com a ordem, nada vai dar certo. Então, ao mesmo tempo, se ele está reinando, se ele está governando, ele tem que estabelecer uma ordem, né? Senão não vai conseguir governar, né? E o ser pronto para uma rebelião. Então, se ele não mantiver a ordem, ele pode estar sujeito a uma rebelião. Isso a gente vê também ao longo da humanidade, da história da humanidade, né? Em várias
rebeliões, várias guerras que tiraram. Bom, uma das funções da rainha, né, é assumir características de ordem, ter um modelo sensato e racional, integração e integridade. Olha as palavras-chave para a gente ler o tarô. Integração e integridade. Tirei o imperador, né? Eu posso estar dando uma mensagem para a pessoa de integridade, de usar o racional, né? De se integrar àquela situação. Estabilizar a emoção caótica e os comportamentos descontrolados. Então, é uma função do rei trabalhar com a ordem e não deixar a coisa escapar, né? Ter comportamentos descontrolados. Outra palavra, centralizar, trazer a calma, apoiar e equilibrar. Defender o sentido da ordem e os propósitos daquele reino, né? Daquilo que ele está reinando. A outra função, né? Aí vocês lembram dos suzeranos, né, da Idade Média, que é a questão de você dar poder para outra pessoa, né? E tem a questão das rainhas, as imperatrizes, elas têm uma característica muito forte no arquétipo do governante, que é a fertilidade e a bênção, né? E sempre, quando você assiste um filme, eles querem casar alguém, um rei, né? Uma rainha, para que eles tenham filhos, para que eles tenham descendentes. E o rei sempre é o espelho. Aí vamos falar da Idade Média, do suzerano, né? De como que era a estrutura, que é você dar confirmação a quem merece. Então, o rei, ele decide quem é merecedor e quem não é, né? E ele vai dar esse poder, vai promover aquelas pessoas que são aliadas a ele, né? E o certo seria ele dar esse poder para as pessoas que tivessem mérito, né? Mas nem sempre é assim. E aí ele coloca aqui, não é invejoso porque está seguro como o rei do seu próprio valor. Então, aquele que recebe o poder do rei, ele não deveria ser invejoso. Mas, e o outro lado que não recebeu o poder do rei, né? Então, vocês lembram que aqui está a figura de uma rainha com a espada e ela está passando o poder, ela tem todo um ritual para você passar o poder, né, para aquele suzerano, né? Bom, eu não coloquei a imagem, mas eu coloquei a imagem do Napoleão Bonaparte no grupo. O Napoleão Bonaparte, ele conseguiu conquistar o poder, e eu não sei se vocês sabem que ele se autocoroou, né? Então, ele quebrou um paradigma de que a igreja faria a coroação dos reis. Ele mesmo pegou a coroa e colocou na cabeça. Então, daí vocês vão observar toda a personalidade do Napoleão Bonaparte, né? Agora, os pontos fortes, né, do arquétipo da governança, que é a capacidade de liderança, né, a organização e eficiência, a responsabilidade e o compromisso, e duas coisas muito importantes, visão e ambição. Aí vocês trazem para o tarô, tá? Saiu uma carta que tem o arquétipo do governante, né? E a pessoa ela quer empreender. O que vocês podem falar para ela, dependendo da leitura da carta? Vocês podem falar que ela tem que ter visão e ambição, ela tem que se arriscar naquele negócio, né? Eu fiz uma leitura de um tarô esses dias e a palavra-chave que eu trabalhei foi negócios. E veio muito forte para a pessoa empreender, para a pessoa se arriscar, né? Então, a carta que saiu ali trouxe essa ideia, né, de conquista, né? Então, o governante tem uma visão clara de onde ele deseja chegar e trabalha com determinação para estabelecer os objetivos. Aqui vale um parênteses, qual é a diferença entre objetivos e metas, né? Objetivos é aquilo que você deseja chegar, né? Normalmente a gente estrutura objetivos usando o verbo no particípio, né?
criar, vislumbrar, crescer, né? E há diferença entre o objetivo e a meta. Objetivo e quantifico. Então eu quero ser a melhor terapeuta integrativa da minha cidade. Tá, agora eu vou colocar a meta. Qual é a meta? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, eu quero ganhar tanto, né? Eu quero ser a primeira. Então, aí eu vou quantificar o objetivo, tá? Então, o arquétipo do governante, ele trabalha muito com essa questão de ter uma visão clara, de ter vislumbres futuros, né? E, às vezes, a pessoa tem que arriscar também. Tem essa questão do arriscar. Outra coisa importante, o autoritarismo, aí a gente já vai para os pontos fracos, que é a sombra, né? Então, o arquétipo do governante, ele pode estar indo pelo viés do autoritarismo, né? Controle total desse governante, né? Não ter colaboração e autonomia, ele manda, quem manda sou eu e acabou. A rigidez, então, como ele tem o controle, ele precisa manter a ordem, às vezes ele pode ser um governante inflexível, né? E resistente a mudanças. Então, a gente tem... Isso é legal também para a gente pegar como gancho no tarô, né? Às vezes você está falando com a pessoa sobre ela própria, né? E sai uma carta do governante, relacionada ao arquétipo do governante. A gente pode estar interpretando naquela situação que ela está sendo inflexível e que ela está resistente à mudança. Então, pode ser uma dica para a pessoa que tirou a carta. Outra coisa, né? O medo do caos. Então, o medo, ele congela toda aquela coisa linda que a gente falou do governo, né? De ser bom para a sociedade, né? E aí, com medo de perder o controle, ele pode tomar decisões impulsivas ou paralisantes, ou parar alguma coisa, não ir para frente, ou de repente, estou com medo, aí eu vou e faço alguma coisa impulsiva. E a obsessão pelo sucesso. Então, esse arquétipo, a pessoa pode estar obcecada pelo sucesso e não levar em consideração as outras variáveis, o bem-estar, né, os relacionamentos. Não, eu quero sucesso a qualquer preço. E aqui eu coloquei algumas imagens, tem algumas que eu vou pular, mas eu vou deixar para vocês observarem depois, que eu coloquei alguns líderes, alguns governantes, né? Esse é o Roosevelt, e a gente tem aqui, reis e rainhas são mais satisfeitos quando podem demonstrar liderança, orquestrar situações complexas ou usar a sua influência para fazer as coisas funcionarem melhor. Poder é também a capacidade de realizar a ação decisiva. Então, eu preciso, às vezes, que o governante tome decisões. A palavra, às vezes, dele é a final. A gente tem aqui a Margaret Thatcher. Quando o arquétipo do governante está ativo nos indivíduos, eles gostam de assumir papéis de liderança e estar no controle tanto quanto possível. Então, ela foi, né, chamada, como é que é? A líder de ferro, né? Não me lembro agora a expressão, depois vocês podem me lembrar. Dama de ferro, né? E ela tinha um papel muito ativo na liderança, né? No mundo, inclusive. Não era só da Inglaterra. E responsabilidade é a palavra para a essência do rei, sendo disposto a manifestar todas as atividades que tenham, de uma certa forma, responsabilidade, poder, domínio, influência, e a forma como você vai agir. Então, essa imagem está mostrando a colaboração, quer dizer, o rei governando junto com outras pessoas, né? Aqui tem o deus grego Atlas, né? Ele carrega o mundo nas costas, então o governante ele pode ter a tendência de carregar o mundo nas costas, e aí ele assumir a responsabilidade toda para ele, de certa forma ele vai centralizar o poder. Então a gente tem essa questão muito séria
de delegar, né? Então, às vezes eu preciso, às vezes em determinadas situações eu tenho que carregar o mundo nas costas, mas às vezes eu tenho que dividir o peso, né? E isso, quando a gente carrega o mundo nas costas, é um medo danado de destruir a ordem que existe, né? Então é meu, ninguém se mete, né? Aqui a gente já tem, né, com toda a naturalidade, outra coisa que tem a ver com o governante é uma corte em volta desse governante, né? A gente já viu bastante história da França, que tinha a corte, aquelas pessoas que viviam em volta do governante, e nos dias atuais a gente também tem as cortes, né? Você tem os governantes e as pessoas que estão circulando em volta desse governante, né? Então, o governante tem uma necessidade de que as pessoas reconheçam o poder dele. Por isso que ele sempre está querendo pessoas em volta, né? Para respaldarem que ele tem esse poder, né? Aqui a gente tem a soberania inteligente está no governante que sabe sobre o seu povo. Pois o rei que não sabe nada sobre a vida do seu reino nunca fará um governo que faça justiça às necessidades dele. Então já é uma outra característica, né? O governante tendo a empatia, sabendo as necessidades do povo, se colocando no lugar do povo, né? Se colocando no lugar dos seus subordinados, né? Das pessoas que ele governa. Então é uma outra característica interessante desse arquétipo. E aqui, gente, aqui a gente vai falar um pouquinho de meritocracia, ou seja, o governante ele tem que entender que existem pessoas ao redor dele que têm habilidades e que ele pode usar essa habilidade a seu favor. Tá? Ele não pode ser isolado, né? E isso é interessante porque quando a gente estuda liderança, por exemplo, né? Aí já é uma outra aula dos tipos de liderança, né? E quando esse governante ele consegue enxergar a habilidade dos que estão em volta, e ele consegue usar isso a favor dele, eles são geralmente animados e desafiados por oportunidades para assumir o controle de um comando de uma situação. Então, essa situação que ele compartilha, que ele usa, traz muito mais oportunidade para todo mundo e todo mundo se sente desafiado, né? E aqui, o governante sabe que a melhor coisa a fazer para evitar o caos é assumir o controle, pois é a melhor maneira de manter a si mesmo, a sua família e amigos seguros. Vocês gostariam de ter um governante, vou usar uma expressão aqui, banana, né, mole, que na hora do vamos ver ele se esconde, né, não tem a liderança de assumir, né, os problemas, né, assumir o controle. Então, é importante também esse assumir o controle no arquétipo do governante. E as pessoas do arquétipo do governante se preocupam com assuntos ligados à imagem. Então, percebam que existe toda uma imagem em relação ao governante. Se você pensar nos reis, as vestes do rei, os acessórios do rei, a coroa, o cetro, né, que o rei usa, toda a corte, pode ser na África, vamos esquecer a Europa, né? Vamos pegar na África, até peguei essa imagem dessa africana. Ela tem aí uma imagem de governante, de poder. Ela está toda, o rosto dela está com ouro, né? Pó de ouro, né? Os acessórios dela são de ouro, né? E se não for de ouro, tem destaque, né? Então, a aparência desse governante é muito importante, né? Então, numa leitura de tarô, você tem que ter a sensibilidade que, de repente, a pessoa está numa situação que ela precisa mostrar autoridade, que ela precisa mostrar o poder. Então, ela precisa, às vezes, mexer na imagem dela, no arquétipo dela própria, né? Para passar essa questão do poder, né?
E quando a gente vê uma pessoa com uma imagem conectada à autoridade, a poder, a controle, a gente fica, nós que somos meros mortais, a gente fica encantado, né? Todo mundo se encanta, né? Assiste um filme que tem corte, é maravilhoso, a rainha cheia de joias, com ouro, né? Comendo do bom e do melhor. Então, é uma imagem também. Mas eu posso ter a imagem, por exemplo, que eu coloquei no grupo, que é do Pantera Negra. Não sei quem assistiu o filme, né? E no reino lá dele, né, a imagem principal que se passa do governo dele é a coragem, né? Ele é corajoso, ele é rápido, ele é ágil. Então, não necessariamente uma coisa de imagem estética, né? E outra coisa que eu falei lá no comecinho, né? Até falei da Casa Branca com um triângulo em cima, que é a questão da hierarquia, né? Então, quando a gente fala do arquétipo do governante, a gente vai lembrar de hierarquia. Ou seja, eu vou ter papéis definidos, funções reguladas, relações estáveis e determinadas. Então, vai funcionar tudo muito bem, né? Como eu sou muito partidária do anarquismo, do caos, às vezes essa coisa hierárquica me incomoda. Mas ela é necessária, tá? Senão a gente não vai saber que papel que a gente está atuando, onde a gente está atuando, com quem a gente está atuando, o que a gente precisa estar fazendo. E aqui, gente, eu coloquei agora uma discussão dos poderes, né? Hoje o governante que se dá melhor é aquele que controla o quê? A informação, né? A informação é o grande diferencial dos dias de hoje, né? Do poder do governante, né? Eu coloquei a pessoa segurando um cérebro e a energia que esse cérebro emite, né? Aí a gente já entra talvez numa discussão aí de colocar chip no cérebro, controle de inteligência artificial, enfim. Outros tipos de poder, né? Que é o poder da mente e o poder espiritual. Então a gente tem aí governantes na área espiritual, né? A gente tem hierarquias, igrejas, templos, né? E o poder na mente. Então é você... a gente tem aí os terapeutas integrativos, né? E os terapeutas do futuro, que vão trabalhar a transcendência e a cura emocional. Então, o emocional também pode ser uma forma de se subordinar ao poder, tá? E aqui eu coloquei duas coisas que a gente vê hoje, nos dias de hoje, não deveriam ser, mas a gente vê aí o poder político e o poder econômico, né? Então, a gente vê aí o abuso do poder político, o abuso do poder econômico. E da figura do lado aqui de cima, não sei se vocês estão reparando, tá assim, o poder econômico, a força que tem essa imagem, né? O poder político empurrando, o poder público, a pessoa vai se ficando encurralada, e o eu está prensado na parede, né? Então, o eu é o que menos importa, né? E aqui eu coloquei uma frase muito interessante, que é: dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Maquiavel. Então, se você quiser saber quem é a pessoa, né, quem ela é, né, em relação ao poder, a gente vai ver que é só dar o poder para ela que... Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma expressão de pequenas autoridades, né? Então, você está na rua, tem uma pessoa que é da polícia, algum guarda, alguma pessoa que tenha um determinado poder, e às vezes é interessante, né? Porque essa pessoa, ela detém o poder, ela parece que ela domina o mundo, né? Então, essas pequenas autoridades, nós nos deparamos todos os dias, né? E tem também a famosa carteirada, né? É você usar da sua autoridade, da sua pequena autoridade, para ter vantagem, né? E aí, gente, o poder corrompe o poder absoluto
e corrompe absolutamente. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, uma dica, né? Não dá para você deixar o poder absoluto na mão de alguém, né? Porque isso vai corromper. Né? Se o poder já corrompe, imagine você deixar o poder absoluto nas mãos de alguém. Né? E aqui, gente, tem a figura de Herodes, né? E aí a gente já começa a falar da tirania, né? Os tiranos, né? Então essa figura é bem significativa, eles estão matando crianças, né? E o tirano, ele odeia as pessoas, ele tem inveja da nova vida, e ele, para ele não perder o controle, ele vai ameaçando através da violência, né? E aqui a questão do líder, né? Então, aí vocês estão vendo um líder com megafone, gritando, não precisa gritar, né? E esse líder, né, em relação ao poder, ele vai sabotar o próprio sucesso e vai minar as potencialidades das pessoas, né? Aqui é um outro tirano, né, que vai apontar os erros, né? Então, o governante ele pode incorrer nesse erro, né? E vamos pensar no tarô. Às vezes a pessoa está numa situação muito de opressão no trabalho. Então a carta pode surgir e mostrar isso, que a pessoa talvez até precise mudar de emprego, né? Porque ela está oprimida, né? Ela está sendo destaque negativo do trabalho dela. Então, eu já estou extrapolando, porque eu já faço a conexão com a carta do tarô e, às vezes, uma tiragem profissional, por exemplo. Aqui, gritar, né? A gente está exausto, deixar a pessoa no limite dela. A gente sabe hoje que existe uma coisa chamada assédio moral, né? Que é você estabelecer limites irreais para os subordinados e chegar a deixar a pessoa na exaustão. Não precisa ser só profissional, não. A gente tem nas relações pessoais também os abusos, né? O que mais que a gente tem aqui? A vulnerabilidade e fragilidade do tirano, né? Ele pode ser confundido com uma pessoa que é bipolar, e ele, na verdade, ele é covarde, né? Ele tem medo de tirarem o poder dele e aí ele se torna tirano. E aqui, quando alguém teme representar o papel de rei, né? A gente tem esse, se eu não me engano, esse é aquele de Uganda, né? Que foi um dos maiores genocidas, né? Depois eu posso até falar quem é essa pessoa nessa foto, né? E você vai, uma das coisas muito significativas é você transformar o poder em tirania, né? Então vocês estão vendo as pessoas abaixadas, fazendo a reverência, né? E que vocês viram lá também no filme, né? Que tem a ver com a questão do arquétipo. E aqui eu já vou falar do tarô, já estou encerrando a aula, que é o governante versus o tarô. Então, a primeira carta que aparece, lembrando que eu falei no começo dos arcanos maiores e arcanos menores, né? Então, o imperador é arcano maior. Ele é a carta número 4, né? Então, vocês vão ver características dele dentro da imagem da carta. Então, ele tem a coroa, ele tem a barba, que significa sabedoria, as vestes dele são diferenciadas, ele está num trono. Esse trono tem carneiro, né, do lado, não sei se dá para vocês repararem, né? Ele vai ter o cetro na mão, né? Em outros tarôs, ele está... Eu vou mostrar para vocês outras imagens aqui, né? Então, o arquétipo do governante do tarô, ele é frequentemente associado à carta do imperador. Então, ela vai representar autoridade, liderança, estabilidade e controle. Ele vai buscar ordem, estrutura e poder, utilizando a capacidade de tomar decisões. A gente já falou sobre isso. E o arquétipo pode representar desafios como rigidez, excesso de controle
dificuldade de lidar com mudança, que é a parte sombra, né, desse arquétipo. E o arquétipo da liderança, só para a gente recordar, ele vai trazer liderança, o governante ele vai trazer liderança, autoridade, responsabilidade, controle, enfim. A visão dele é sempre buscar um ambiente positivo, né, produtivo. Os desafios, você lidar com a rigidez, com o autoritarismo, o medo de perder o controle. E a gente tem no arquétipo as figuras dos reis, rainhas, líderes militares, empresários de sucesso que podem encarnar o arquétipo do governante. Outras cartas do tarô que vão trabalhar com o arquétipo do governante. A Imperatriz. A Imperatriz é a carta número 3, tá? Enquanto o Imperador representa a estrutura e o controle, a Imperatriz simboliza a criação, a nutrição e a abundância. Vocês vão ver que em vários tarôs, a Imperatriz vai estar grávida. Tá? Então, ela trabalha com a questão de trazer a abundância, a nutrição, trazer o filho, né? A relação entre essas duas cartas pode indicar o equilíbrio entre a ordem e o caos, a razão e a emoção. Então, o imperador é a razão e a imperatriz é a emoção. Outra carta que pode trazer o arquétipo do governante é o mago. A gente já viu, né? O mago tem o poder, o controle da magia, né? E o mago, por ele ter habilidade, ele pode liderar e realizar sucessos em projetos, né? E o eremita ele traz o poder da sabedoria, né? Que é a introspecção, a relação entre o eremita e o governante, é a questão de usar a ação e a reflexão, a liderança e a introspecção. Então, o eremita ele vai estar sempre refletindo, ele vai estar sempre buscando a sabedoria. Então, é o arquétipo que vai trabalhar o poder, né, da reflexão, né, da sabedoria, de ser sábio, da inteligência. A carta do imperador tem uma figura paterna muito forte, mostra autoridade por várias características, né, da roupa, do local, do trono, enfim, e a capacidade de liderar. Então, aqui é só chovendo no molhado do que a gente já falou, né? Em resumo, o arquétipo do governante, manifestado na carta do imperador, representa ordem, controle e liderança. E a compreensão do arquétipo do governante pode auxiliar em várias questões relacionadas à liderança, tomada de decisões e na busca de equilíbrio por ordem e mudança. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem da carta do imperador. Então, as virtudes: objetividade, coragem e liderança; os vícios: irredutibilidade, autoritarismo e frieza. Aí eu coloquei aqui várias cartas mostrando o imperador, ó. Coloquei até uma carta do tarô egípcio, né? Que é The Emperor, né? The Emperor. E a que eu mais gosto é a carta do tarô mitológico. É lógico, né? Porque eu leio tarô mitológico. E essa carta aqui do meio, ó, é a terceira carta, né? E ele está com o mundo na mão, o raio na outra mão. Ele tem uma águia no ombro, né? E as vestes dele são vestes imponentes, né? Vocês percebam a cor das vestes, é sempre vermelho, roxo, né? E ele passa para mim uma coisa de sabedoria. Não sei se vocês reparam no trono dele, parece que tem duas patas de leão, né? Do ladinho ali, em cima, onde ele coloca o braço, e embaixo, né? Esse imperador aqui já é um imperador, eu não sei que tarô que é, mas aqui ele já tem, por exemplo, os planos, né? Não sei se dá para vocês repararem que está aqui um pergaminho, ele tem o cetro, ele tem como é que chama? A coroa dele é uma coroa de chifres, né? Então, não precisa ser de ouro, né? Às vezes, mesmo com os índios, né? O cacique ele vai ter lá o cocar, né? Que é a coroa dele.
Quem quiser assistir uma série muito legal que envolve o governante, assistam Game of Thrones, que eles ficam lutando pelo Trono de Ferro. É muito bom. Uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Aqui eu já coloquei uma imagem da Imperatriz, né? Vocês vão reparar que a Imperatriz do tarô mitológico, ela está grávida. Né? Então, ela é a coisa da fertilidade. Né? Ela é bem bonita, ela está sempre... em volta dela tem natureza, flores, né? Então, ela mostra o poder da intuição, o poder feminino, né? Essa primeira carta aqui, ó, é uma carta, provavelmente deve ser do tarô de Marcélia, ou algum da Idade Média, né, que mostrava a Imperatriz também com mais poder. As imagens aqui já estão ligadas mais à natureza. Olha, o tarô egípcio ele tem a imagem da lua, a lua é a mãe, né? E a carta número 3, tá? E aí, gente, que é o cerne dessa aula, que eu queria desmistificar os arcanos maiores. A gente tem os arcanos menores, a figura dos reis. Então, as figuras dos reis também tem muito do arquétipo do governante. Eu tenho 3 reis, o de ouros, o de copas, o de paus e o de espadas. E aí, para a gente finalizar a aula, eu vou colocar para vocês a energia de cada rei, né? A energia do rei de copas é empatia, compaixão, inteligência emocional, diplomacia, amor incondicional. Então, o rei de copas ele vai trabalhar com emoção. Né? No tarô mitológico, ele está em cima da água. Tá? O trono dele está em cima da água. A água é emoção. Os atributos do rei de copas: sensível, intuitivo, amoroso, equilibrado, generoso, mas também ele pode ser manipulador e passivo-agressivo. Né? Ele vai se mostrar muito bonitinho, mas ele está controlando, né? Ele é manipulador. Ele foi inspirado em Carlos Magno, ou rei Carlos VII da França, né? Conhecidos por sua sabedoria e diplomacia. Então, se vocês tirarem o rei de copas, vai indicar diplomacia, equilíbrio emocional, inteligência emocional, né? E no tarô mitológico ele é o curador que cura. É bonito isso, eu acho significativo, porque todo cuidador precisa ser curado. E o rei de copas, às vezes, ele se sacrifica para curar o outro e não se cura. Tá? Depois a gente vai ter aqui o rei de ouros, a energia, a estabilidade financeira, material, segurança, praticidade, negócio, prosperidade. No tarô mitológico ele é o rei Midas, né? Tudo que tocava virava ouro. Os atributos: responsável, trabalhador, generoso, confiável, mas também materialista, rígido e apegado. Inspirado em Júlio César, um líder militar e político romano conhecido por sua ambição e sucesso nos negócios. Né? Então, só lembrar da história de Júlio César, né? Ele era muito bom negociador. O rei de espadas. Espadas no tarô significa pensamento, ar, né? Então ele vai trabalhar com a lógica, com a razão, com a análise, tomada de decisões, justiça e autoridade. Justiça e autoridade, a espada, né? Que é forte nessa carta. Os atributos: ele é inteligente, estratégico, justo e imparcial, mas também ele pode ser frio, calculista, crítico e distante. Em alguns tarôs tem uma carta que é o 3 de espadas, ele é muito frio. É aquela carta que a decisão vai ser tomada, quer queira, quer você não queira. Ela vai ser tomada, friamente. E ele é inspirado no rei Davi, que foi o líder militar e rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e capacidade de liderança. E o rei de paus, né, que eu acho que eu pulei, que é a energia dele é liderança, paus é criatividade, é fogo,
liderança, iniciativa, paixão, ambição, coragem, entusiasmo e energia criativa. Os atributos dele. Ele é motivador, aventureiro, impulsivo, impaciente e dominador. Então, quando cai uma carta de paus, a gente sempre vai falar assim, vem novidade aí, né? Tem a impulsividade, o aventureiro, né? Se atira, né? E ele é inspirado em Alexandre o Grande, que foi um líder militar e conquistador que inspirava os seus soldados com a sua energia e visão. Então, esse arquétipo a gente tem muito exemplo, né? Se a gente quiser extrapolar, e não necessariamente também a gente precisa ter o tarô para ter o arquétipo, né? Eu, por exemplo, uso bastante o arquétipo do governante, tirando o animal de poder, que é o leão, né? Não sei se vocês sabem, para quem me conhece, eu coloco sempre um leão. Eu parei de colocar, né, para não atrapalhar vocês, mas eu estou sempre colocando a figura de um leão nas minhas redes sociais. O número da carta do imperador, que é a mais significativa para esse arquétipo, é o número 4, né? Estava até conversando com a Cássia Treviso, que ela é numeróloga, e a gente estava falando do número 4. A gente vai falar sobre isso quando a gente fizer a integração do tarô com a numerologia, né? Não sei se vocês sabem, na China o 4 não é um número muito auspicioso, porque a pronúncia do número 4 é a mesma pronúncia da morte. Então, os chineses têm essa restrição com o número 4. E a letra hebraica é o Dalet, tá? E aí a gente também vai fazer essa integração com a Cabala, com as letras hebraicas, tá? E aqui a gente tem, olha, só retomando, né? O Aleph, que é o número 1, é o mago. O Beit, que é o número 2, a carta número 2 é a papisa. A Gimel é a imperatriz. Dalet, imperador. Tá? E aí tem outros arcanos com as cartas. E eu queria fazer uma observação para vocês, porque tem gente que usa o tarô trabalhando com a carta do louco como sendo a 22, né? E eu gostaria que vocês pensassem que o louco é o número 0 e começa a caminhada por ele. Depois eu vou mostrar para vocês a caminhada, os caminhos da árvore da vida, né? E cada sefira tem uma carta. E considerar o mago como a carta número 1. Porque eu já achei como letra do imperador número 5. Não, eu vou considerar o número 4. Tá? Por quê? Primeiro é o mago, segundo é a sacerdotisa, terceiro a imperatriz, quarto imperador. Tá? Então vamos trabalhar nessa linha. Mas a gente sabe que tem outras interpretações do tarô, tá? Eu queria deixar aberto agora para perguntas, porque nós já estamos em 20h22, eu tenho um vídeo de 6 minutos, a gente vai terminar basicamente às 20h30. Quem precisar sair, não tem problema, depois assiste gravado. Talvez eu tenha algum problema, até foi bom ter quebrado o vídeo do Rei Leão, porque com certeza eu ia ter problemas com direitos autorais, tá? Na gravação. Então eu prefiro passar o vídeo do Rei Leão separado da gravação aqui, para não dar problema com direito autoral, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma observação? Abra a janelinha aí, eu sinto falta de ver vocês aí na janelinha. Thelma? Cris, você é tão clara que realmente você não me deixa dúvida. Você é muito clara. Você vai falando e abordando você vai enchendo todos os buracos então eu não tenho dúvida. Eu achei fantástico. Eu só queria saber de você. Um dia, quando você começou esse tarô,
você sentiu assim, nossa, será que eu vou guardar tudo isso? Então, o tarô surgiu na minha vida como uma... Eu tinha uma lacuna e eu precisava encher essa lacuna, que era você usar a espiritualidade e a inteligência, né? E imagens, porque eu sou de imagem, eu sou de cor, né? Então, quando surgiu o tarô na minha vida, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então, como eu gosto muito das imagens, então, no primeiro momento, eu estabeleci o contato com as imagens, né? As cores, aí comecei a pesquisar tipos de tarô, as vestimentas, aí envolve história, né? Vocês viram lá dos reis, né? Do castelo, monumentos altos, né? E aí eu fui fazendo conexões, então eu não consigo esquecer, porque eu faço conexões, entendeu? Eu conecto com tudo. E na hora de ler, eu procuro sair do lugar comum, porque eu não fico só na carta, né? Eu vejo a situação como um todo. E isso me traz sensibilidade, é isso que eu quero passar para vocês. E dá bastante informação para vocês terem sensibilidade. As conexões que você faz, por exemplo, você está falando do governante, você faz conexões com a vida, com a carta, com não sei o quê, eu acho muito interessante. Espero um dia conseguir fazer isso. Não, e é legal porque, assim, independente de você jogar o tarô para ganhar dinheiro, você pode jogar para o seu autoconhecimento. E outra coisa, você pode usar essa lição dos arquétipos para a sua vida, porque você é arquétipo, né? Quando eu pego e coloco para vocês o leão lá no meu grupo, é porque eu preciso, é o meu oposto, eu sou aquário é grupo, e eu tenho que trabalhar a minha fraqueza, que é o individual, eu não sei fazer nada para mim, eu só gosto de fazer para os outros. Então, o arquétipo do leão me lembra toda vez isso, né? E é o que o Heitor fala, ele fala, olha, você não precisa, só de você ver a imagem da letra, a imagem, né, já traz para você no seu subconsciente uma informação. Por isso que eu coloco leão, eu vou colocar sempre leão, apesar do meu animal de poder ser o lobo, né? Mas o lobo é meu animal de poder, mas eu gosto muito do leão. Né? Eu trabalho bastante o leão por conta de ser aquariano, né? Que é o signo oposto. Também, né, dele. É muito bonito, Cris, eu estou adorando. Eu vou colocar então agora o vídeo para vocês. Quem não puder assistir, pode sair sem problema nenhum, depois vocês assistem. E o do Rei Leão foi ótimo não ter gravado, porque vai dar problema com o direito autoral, certeza absoluta. Depois eu passo para vocês o trechinho no grupo, tá? É lindo, né? É lindo demais. Então, deixa eu colocar aqui para vocês o vídeo do arquétipo. Se eu precisar sair, você não importa. Não, de forma nenhuma. Pode ficar tranquila. Eu só preciso achar aqui o vídeo. Todo mundo está vendo aí o vídeo? Eu vou colocar, eu vou desinterromper e voltar e compartilhar de novo para ter certeza que vai aparecer o vídeo. Deixa eu ver se eu compartilhei o som. É que o Zoom você tem que fazer tudo certinho, senão não funciona. Então vamos lá. Forças ancestrais moldam a psique humana a um trono sempre presente, por vezes vazio, por vezes ocupado por um soberano justo, outras vezes por um tirano interior. Este é o trono do governante, o arquétipo que, segundo Carl Gustav Jung, representa o impulso profundo de ordenar, estruturar e conduzir a própria vida, e, por extensão, o mundo ao redor.
Jung nos lembra que os arquétipos são formas universais herdadas, moradas simbólicas de experiências comuns à humanidade. E o governante, com sua coroa invisível, é o reflexo simbólico daquele que busca não apenas controle externo, mas soberania interna. Ao compreendermos esse arquétipo, mergulhamos não apenas na arte de liderar outros, mas na tarefa mais difícil de todas: governar a si mesmo. A jornada do governante começa cedo, mesmo que ainda de forma adormecida. Está presente no desejo da criança por autonomia, no adolescente que desafia a autoridade para construir a sua, no adulto que almeja estabilidade e domínio sobre o próprio destino. Mas é só quando ele emerge conscientemente que transforma a vida em uma corte simbólica. O governante sabe que reinar é mais do que exercer poder. É responsabilizar-se pelo coletivo. É aquele que sente que o seu destino está interligado ao destino do grupo, da família, da comunidade, da empresa ou de uma nação inteira. E é exatamente por isso que esse arquétipo é tão poderoso e tão perigoso quando desequilibrado. O governante se manifesta em figuras históricas que marcaram épocas, como reis lendários, imperadores, presidentes carismáticos ou líderes espirituais. Mas também se revela no chefe de família, no fundador de um pequeno negócio, ou em quem decide assumir o próprio destino com coragem. Esse arquétipo rege a ordem, a estrutura, a visão de longo prazo e a responsabilidade com consequências coletivas. Ele quer construir legados, organizar sistemas, garantir que as regras sirvam ao bem maior. Seu trono é feito de valores sólidos: sua espada, da disciplina, sua coroa, da clareza de propósito. E seu castelo é edificado, tijolo por tijolo, sobre os alicerces do autocontrole e da confiança. Mas toda luz projeta uma sombra. E quando o governante se desconecta da alma, ele deixa de ser líder e se torna tirano. Jung nos alerta: quando um arquétipo é inflado, ou seja, quando ocupa espaço demais na psique, ele se torna patológico. O governante inflado transforma sua sede de ordem em obsessão por controle, sua capacidade de liderar em desejo de dominação. Pode se tornar autoritário, arrogante, paranoico. A tirania começa não com gritos, mas com o medo sutil de perder o trono. Com o tempo, a pessoa passa a se identificar tanto com o poder que esquece quem é sem ele. Essa é a ferida secreta do governante: o medo de ser vulnerável, de perder o comando, de não ter valor se não estiver no topo. Por outro lado, quando o arquétipo é reprimido ou negado, o trono fica vazio. E o vazio de liderança interior pode ser preenchido por forças caóticas. A pessoa se sente perdida, sem rumo, sem domínio sobre as próprias emoções e decisões. A vida vira um reino em ruínas. E nesse cenário, qualquer voz externa que prometa estrutura, mesmo que seja opressora, pode parecer tentadora. Por isso, desenvolver o governante interno é um ato de individuação, como diria Jung. A integração consciente de forças psíquicas para se tornar inteiro, soberano de si mesmo. Sem isso, seguimos à mercê de reis alheios, patrões, gurus, figuras de poder que governam onde nós deveríamos reinar. Há um símbolo profundo que Jung e os alquimistas utilizavam para representar esse processo: o rei alquímico, o Rex interior. Esse rei é ferido, morre e renasce. Assim como o ego deve ser transformado para que o verdadeiro eu possa emergir. O governante não nasce pronto. Ele é forjado na dor, na responsabilidade, no peso das escolhas. O verdadeiro líder interno só surge após atravessar a noite escura da alma, enfrentar a própria sombra e escolher, todos os dias, governar com propósito e humildade. Isso é o que diferencia o governante autêntico do impostor, que veste a coroa apenas por vaidade. Na cultura pop, esse arquétipo brilha em personagens como Mufasa, o rei sábio de O Rei Leão, que ensina sobre o ciclo da vida e a responsabilidade de zelar por algo maior. Também está presente em figuras como T'Challa, o Pantera Negra, que lidera Wakanda com honra, sabedoria e consciência ancestral. Mas também vemos seu lado sombrio em personagens como o Imperador Palpatine de Star Wars, símbolo da tirania alimentada pelo medo e pela ilusão de controle absoluto. Despertar o governante interior é começar a construir um reino simbólico. Uma vida com estrutura, visão, responsabilidade e serviço ao bem comum. É sair do caos e se tornar arquiteto da própria existência. Para ativar esse arquétipo, você pode se perguntar: onde na minha vida preciso assumir o trono que abandonei?
Quais áreas do meu reino estão em desordem? O que me impede de liderar com clareza e ética? Cultivar rotinas, estabelecer metas, definir princípios e manter o autocuidado são práticas que alimentam o governante interno. O governante não é apenas aquele que tem poder, mas aquele que sabe usar o poder a serviço da consciência. Seu chamado não é para dominar o mundo, mas para servir com grandeza, para transformar o caos em ordem, a dúvida em direção, o medo em autoridade interna. Carl Jung sabia: só quem governa a si mesmo é capaz de liderar outros. E talvez seja esse o verdadeiro segredo do trono. Ele é apenas um espelho. Quem você vê quando se senta nele? Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Bom vídeo, Cris, adorei. Muito bom. Pessoal, só uma retificação, duas, na verdade. O nome do Rei Leão é Mufasa, tá lá, né? Tem o outro que é do reino do Pantera Negra, de Wakanda, né? Se não me engano. Wakanda. É. E uma figura que eu mostrei para vocês, eu falei que era Roosevelt, não é Roosevelt, não, é Churchill. É Churchill. É Churchill. Depois que eu falei, na hora eu falei, não vou corrigir no final. E se eu não me engano, aquela figura daquele ditador é o Idi Amin, que foi um dos maiores ditadores da África, né? Ele matou gente, inclusive, né? Fez genocídios, enfim. Mas é Churchill, tá, gente? Depois do Churchill vem a Dama de Ferro, que é a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Bom, pessoal, eu queria saber se vocês têm algum comentário, alguma dúvida. Eu não sei se vocês repararam que eu trago o geral, mas eu trago para o tarô também 2 exemplos, né, na hora de tirar a carta. Então, a carta, quando você tira, você tem muitas interpretações. Então, vai da sua intuição, vai do seu conhecimento, né, de que a pessoa está te perguntando. E, às vezes, uma carta ela pode ser significativa positivamente ou negativamente. Né? Então, às vezes, você precisa avisar o consulente que ele precisa desenvolver o arquétipo dele do governante. Que ele precisa tomar uma decisão, por exemplo. Né? Outras vezes, pode aparecer alguém na vida dessa pessoa que vai trazer para ela o arquétipo do governante. Né? Várias vezes você tira, por exemplo, a Imperatriz, e quem faz uma leitura rasa fala assim, a Imperatriz ela está grávida, vai dar à luz, né? Mas ela está grávida, ela vai dar à luz a quê? Ela está grávida, pode ser que ela dê à luz a ideias, a novos formatos, a novas perspectivas. Então, é essa análise sensível que a gente tem que fazer do tarô. Né? Não olhar a carta individualmente, a gente tem que ver o contexto. E às vezes aparece uma figura na nossa vida, sei lá, aparece uma tia, um guru, um chefe, que representa o arquétipo daquela carta. Às vezes eu tirei o imperador, mas eu estou vivendo uma vida terrível no meu trabalho, meu chefe é autocrático, né? Meu chefe é tirano, né? Ou dentro de casa, meu marido é tirano, né? Então, o tarô reflete muito a imagem e a vida da pessoa naquele momento. Então, é esse recado que eu quero passar para vocês. É esse o meu diferencial. Vocês vão... tem vários cursos de tarô excelentes, mas eles vão trabalhar em cima das cartas do lugar comum. Eu vou um pouquinho além. Porque eu integro, né? Quer dizer, agora a gente não falou do número 4, mas eu posso falar, se eu tirar a carta do imperador, eu posso levar para o número 4, numerologia. Posso levar para o Dalit, que é uma... Dalit, inclusive, na Índia, né, são os excluídos, né? Que é as castas, a casta excluída, né? Então, eu posso fazer milhões de conexões. E só para a gente encerrar, eu coloquei alguma coisa sobre o tempo no tarô, volto a reforçar. O tempo pode ser medido pelas cartas, tem técnicas lá, tem várias leituras, né? Eu vou trazer para vocês.
mas eu sou um pouco reticente quando eu falo de tempo no tarô, porque o tempo é relativo, né? Então, eu vou casar, vai, quanto tempo, né? Sei lá, 3, tira o número 3, daqui a 3 meses, aí não acontece, né? Pessoa que leu tarô, péssima leitora de tarô, né? Porque falou 3 meses e não aconteceu. Então, eu acho assim que a gente tem que ter bom senso, como eu escrevi lá no grupo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Mauro? Melhor? Mauro, Lucilda, Luzelma, E Malu. uma pergunta, o tarô, assim, quando a gente pode jogar quantas vezes? Como assim, quantas vezes? Assim, por exemplo, eu coloco um tarô hoje para mim. Aí depois, daqui quanto tempo? Eu posso fazer todo dia? Ou... Pode fazer toda hora, se você quiser. Se você tiver uma dúvida, você pode tirar uma carta. Faço perguntas. Você faz a pergunta para a carta. De repente você tem um impasse no dia, você faz a pergunta sim ou não. Tira uma carta do tarô. Eu costumava, né, às vezes eu esqueço, mas tirar uma carta todo dia, para ver a energia daquele dia. E outra coisa, a energia daquele dia é diferente da energia do outro dia. Por isso que eu estou perguntando. Cada hora é uma energia. Então, agora, claro que você vai ler, você vai ter que ter o ritual para ler, né? Você não vai ler. Bom, eu sou um pouco diferente porque eu leio às vezes de madrugada, mas assim, não é recomendado. Né? Então, é recomendado você ler naqueles momentos que está tudo tranquilo, você fez uma oração, você fez uma limpeza, você usou alguma coisa para abrir o seu chakra, né? O seu terceiro olho, para você poder fazer a leitura bem feita, né? Mas, assim, pode a qualquer momento. Eu comecei a assistir uma série ontem, colombiana, tá na Netflix, chama Delirium. E ela leu tarô desde pequenininha. Ela tinha 6 aninhos, eu acho, quando ela começou a pegar nas cartas. E ela fala assim, para qualquer pessoa que... Ela fala, tira uma carta. Ela só tira uma carta, sabe? Aquela carta já... Ela lê tudo. É interessante o filme. Quer dizer, a série. Passa depois, coloca no grupo, porque é legal para todo mundo saber.